finanças, estruturas emocionais, estabilidade profissional, é porque o Senhor já decidiu que você não pode mais permanecer onde está. E Ele não está pedindo a sua permissão. Ele está despertando você para um novo tempo. Não se trata de punição, se trata de transição. É nesse momento que o coração começa a se perguntar: o que está acontecendo comigo? E a resposta é simples: Deus está quebrando a estrutura antiga para edificar a promessa dele sobre você. Toda promessa que vem de Deus exige um romper com a zona de conforto. Veja o que ele fez com Abraão. Em Gênesis 12, Deus o chama dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Repare que Deus não lhe dá um mapa, apenas uma direção. Sair. Isso exige fé, obediência e renúncia. Essa é a marca da primeira aprovação. Você sente que está perdendo o controle. E está mesmo. Mas é aí que Deus assume o governo. Muitas vezes Deus vai permitir que as portas que você mais confiava se fechem. Não porque Ele quer te humilhar, mas porque Ele quer livrar você do engano de achar que dependia delas. Há momentos em que o Senhor desestrutura nossa agenda para estabelecer o seu plano. Ele interrompe rotinas, desfaz alianças, reorganiza caminhos. E tudo isso pode parecer caos para o homem natural, mas é ajuste divino para quem anda no Espírito. Quantos hoje estão desesperados porque perderam o emprego, o casamento acabou, os amigos se afastaram, a casa se tornou um ambiente insuportável, mas não conseguem discernir que Deus está gritando no meio da tempestade: eu tenho algo maior. A dor é real. O susto é legítimo, mas a promessa também é. E Deus nunca nos sacode sem propósito. Ele é Pai. Um Pai que disciplina, sim, mas que também guia com amor. E se Ele está mexendo nas suas bases, é porque a construção que vem depois será maior do que você imagina. E sabe qual é o maior risco dessa primeira provação? A resistência. Quando Deus começa a sacudir tudo, o maior erro que você pode cometer é tentar segurar o que está caindo. É lutar para manter vivo o que Deus já sentenciou como morto. É se apegar ao que já não tem unção. Tem gente orando para Deus restaurar aquilo que Ele já decidiu remover. Tem pessoas jejuando para manter alianças que Deus já expôs como tóxicas. E nesse caso, a oração vira resistência. O clamor se torna oposição à vontade divina. Cuidado para não se tornar inimigo da mudança que Deus está promovendo. O Espírito Santo está dizendo: deixa ruir, deixa ir, deixa quebrar. Porque a dor da perda temporária é menor do que o prejuízo de permanecer fora do centro da vontade de Deus. A zona de conforto é muitas vezes uma prisão com almofadas. Você acha que está bem, mas está paralisado. A estabilidade que não vem de Deus não é segurança, é distração. É por isso que Ele derruba. Para você, voltar a andar, a crer, a buscar, a depender, é o abalo que te faz sair da inércia e te posiciona para viver algo que jamais aconteceria se tudo continuasse bem. E aqui está o ponto mais sério. Quando você ignora os primeiros sinais da movimentação de Deus, o abalo aumenta. Ele começa com toques sutis: desconforto, perda de paz, sensação de estagnação. Se você não responde, ele aumenta a intensidade. Algumas pessoas só mudam quando perdem tudo. Não porque Deus quer destruir, mas porque é preciso descer até o chão para reconhecer que o alicerce precisa ser novo. E nesse momento, a fé é testada de forma radical. Porque Deus não mostra o fim. Ele só diz: confia. Assim como fez com Abraão, ele não revela a terra, apenas diz: sai. E quem não aprende a obedecer sem ver, nunca experimenta o milagre de andar sobre águas.
Essa é a escola do invisível. É o caminho da fé bruta, sem atalhos, sem garantias humanas. É nesse lugar que os gigantes são formados. Não nos palcos, mas nos bastidores da dor silenciosa. Deus está forjando você no segredo. Talvez você esteja passando por esse primeiro nível de provação agora mesmo, e tudo dentro de você quer voltar para o que era seguro. Mas Deus está dizendo: você não pode voltar. Eu não estou mais lá. O Egito tinha pão, mas não tinha promessa. O deserto tem sede, mas tem direção. E só quem aceita andar pelo deserto com Deus chega à terra prometida. Não permita que o medo da perda te impeça de receber o que é eterno. Você precisa confiar, mesmo sem entender. E lembre-se, o primeiro passo da fé nem sempre leva a uma resposta imediata, mas sempre te tira do lugar errado. Deus não vai te explicar tudo, mas Ele vai te conduzir. E esse é o maior milagre, saber que mesmo quando tudo está sendo sacudido, você não está sendo destruído, você está sendo despertado. Não lute contra o que Deus está derrubando. Não se entristeça com o que está saindo. Pergunte ao Senhor o que Ele quer construir com esse vazio. Porque toda dor que vem do céu tem propósito, e todo mover divino começa com um abalo. Abraão só se tornou pai de multidões porque primeiro foi arrancado do lugar onde todos o conheciam, para andar com aquele que verdadeiramente o chamou. Talvez hoje Deus esteja fazendo o mesmo com você. E se Ele está, é porque algo grande está. É para nascer. Segunda provação. O silêncio de Deus não é a sua ausência, é a sua preparação. Há um momento na jornada espiritual em que tudo parece calmo demais, mas não de forma reconfortante, e sim angustiante. Após o abalo que arranca nossas bases, muitas vezes não vem uma resposta imediata. Não há sinais, não há confirmações, não há vozes celestiais ecoando no coração. Há apenas o silêncio. Um silêncio que grita na alma. E é aí que muitos desistem, achando que Deus os abandonou. Mas essa é uma das provas mais decisivas da vida cristã, porque o silêncio de Deus não é o fim da presença, é o começo da maturidade. Deus não fala o tempo todo, nem sempre Ele responde quando queremos, porque não se trata de nos agradar, mas de nos formar. No silêncio, a alma que antes buscava emoção, agora é levada à rendição. E se você está enfrentando esse momento, onde suas orações parecem não passar do teto, onde o céu parece fechado e a presença de Deus parece distante, eu te digo, Ele está mais perto do que nunca. Porque o oleiro só para de falar quando começa a moldar, e é na quietude que Ele trabalha a essência. A história de José nos ensina isso de forma dolorosa e gloriosa. Em Gênesis 40, encontramos José injustamente preso, esquecido no cárcere, longe de casa, longe de seus sonhos, longe de tudo que um dia acreditou que viveria. Foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, caluniado pela esposa de Potifar e agora abandonado na prisão. Nenhuma palavra do céu, nenhuma explicação, apenas o escuro da espera. Mas ali, no meio daquele silêncio absoluto, Deus estava forjando um líder que governaria o Egito. José não precisava de mais revelações. Ele já havia sonhado. Agora precisava de consistência, de firmeza, de resistência. Precisava de um coração que perseverasse, mesmo quando os céus estivessem em silêncio. Deus sabia onde ele estava. Deus via tudo. Mas não interveio de imediato. Por quê? Porque Deus não apressa a formação de um instrumento que Ele pretende usar. Com poder, há dores que não serão removidas, há orações que não serão respondidas tão cedo e há dias que passarão sem qualquer alívio.
não por falta de amor, mas por excesso de propósito. A grande tragédia de muitos cristãos é confundir o silêncio de Deus com rejeição. Acham que se ele não está respondendo é porque não se importa. E é aí que o inimigo se aproveita, lançando setas de dúvida, desânimo e acusação. Ele diz: Deus te abandonou. Mas o Espírito diz: Deus está te forjando. E quem não aprende a reconhecer a diferença entre ausência e lapidação nunca chega à maturidade espiritual. Porque Deus não está em silêncio porque se esqueceu de você. Ele está em silêncio porque está ensinando você a caminhar por fé e não por sentimentos. É nesse tempo que os verdadeiros fundamentos da fé são testados. Quando os milagres não acontecem, quando a cura não vem, quando a promessa parece distante, é ali que a pergunta que mais importa ecoa dentro da alma. Você ainda crê, mesmo sem ver? Porque a fé que só se manifesta quando tudo está dando certo não é fé, é conveniência. Mas a fé que permanece mesmo diante do silêncio é uma fé madura, provada e aprovada pelo céu. E há algo sagrado nesse silêncio. Nele, Deus nos ensina a depender menos das circunstâncias e mais da sua palavra. Ele nos convida a recordar o que ele já disse, mesmo quando não está dizendo nada agora. A fidelidade dele no passado precisa ser a nossa âncora no presente. José não teve mais sonhos enquanto esteve no cárcere, mas ele permaneceu fiel ao Deus que um dia falou com ele, porque quem realmente confia em Deus não o abandona só porque ele não está falando no momento. E o que acontece com quem persevera no silêncio? É promovido quando ninguém espera, porque foi exatamente assim com José. Quando o copeiro finalmente se lembrou dele, após anos de esquecimento, Deus o tirou da prisão e o colocou diante de Faraó em questão de horas. Aqueles que suportam o silêncio experimentam rompimentos que os outros não compreendem. Mas há um detalhe importante. O José que saiu da prisão não era o mesmo que entrou. Algo havia sido gerado dentro dele no escuro: discernimento, domínio próprio, mansidão, fé inabalável. Deus só pode confiar grandes responsabilidades àqueles que aprenderam a permanecer quando tudo parecia perdido. Porque se você não suporta o silêncio, você não suportará o trono. Se você não consegue ser fiel no cárcere, como será fiel no palácio? O tempo do silêncio é o tempo do segredo. Deus está trabalhando na fundação que ninguém vê. Ele está preparando você para um nível onde a aparência não sustenta, só a essência. E é por isso que o silêncio não pode ser interpretado como castigo. É cuidado, é amor que não mima, mas que molda. É o amor de um pai que sabe o que o filho pode suportar e que deseja vê-lo preparado para algo que vai além da compreensão. Muitas pessoas pedem para ser usadas por Deus, mas não querem passar pelo silêncio. Querem a unção, mas não querem o esconderijo. Querem autoridade, mas não querem anonimato. E não há como pular esse processo. O silêncio também é proteção. Há batalhas que Deus trava por você enquanto te mantém em silêncio. Há portas que ainda não se abriram porque Ele está preparando você para o que está do outro lado. E às vezes, o que mais parece um abandono é na verdade um escudo invisível do céu. Ele te esconde para que você cresça. Ele te silencia para que você escute. Ele te aquieta para que você amadureça. Então, se hoje você sente que Deus não está respondendo, não se precipite, não desista, não murmure. Continue servindo, continue orando, continue buscando. Não pelos sentimentos, mas pela fidelidade. Porque esse silêncio vai terminar. E quando terminar, você vai entender que cada segundo foi necessário. Não haverá desperdício. Cada lágrima, cada dia de espera, cada noite sem resposta, tudo terá um propósito eterno.
Deus não está em silêncio porque te rejeitou. Está em silêncio porque Ele te ama demais para te dar algo antes da hora. Ele está preparando você para algo grande. E quando esse tempo chegar, o mundo verá o que foi gerado no secreto, no silêncio sagrado da formação divina. Terceira, provação. Quando as pessoas te traem, Deus está filtrando o propósito. Há um tipo de dor que não machuca só o corpo, mas atravessa a alma. É a dor da traição. Quando alguém em quem você confiava vira as costas. Quando aquele a quem você estendeu a mão é o mesmo que escondido crava a faca da ingratidão. E é justamente aqui que muitos naufragam espiritualmente, porque esperavam justiça de quem nunca foi justo e fidelidade de quem não conhece a lealdade. Mas preste atenção, a traição também é uma prova. E Deus a usa para filtrar o seu propósito. Nem todos que começaram com você vão terminar ao seu lado. Nem todo companheiro de caminhada é um companheiro de destino. E quando Deus permite que você veja o coração real das pessoas, não é para te destruir, é para te libertar. É duro dizer isso, mas tem gente que só continua viva na sua história porque você ainda não aceitou que ela já foi removida da sua promessa. E Deus, na sua misericórdia, permite a traição para arrancar o véu. Ele não expõe pessoas para te ferir, mas para te proteger. A palavra de Deus não esconde essa realidade. Jesus foi traído por um dos seus. Judas não era um estranho, nem um opositor público. Era discípulo, andava junto, dormia com ele, ouviu todas as palavras, viu todos os milagres. Mas seu coração estava em outro lugar. E ainda assim, Jesus não o rejeitou antes da hora, porque até a traição faz parte do plano. Judas precisava fazer o que fez para que as Escrituras se cumprissem. Da mesma forma, há pessoas que só estão perto de você para cumprir um papel e depois sair. E quanto antes você discernir isso, menos dor você vai carregar. Mas é preciso entender algo ainda mais profundo. A traição revela em você o que o elogio nunca poderia revelar. É quando somos feridos que descobrimos a força da nossa fé. É quando somos rejeitados que entendemos que nossa identidade não pode estar nos outros. Deus permite que você seja traído para te mostrar que o seu valor não vem da aceitação das pessoas, mas da aprovação dele. Alguns estão hoje sangrando por amizades desfeitas, por familiares que se voltaram contra eles, por parceiros que prometeram fidelidade e depois os abandonaram. E muitos desses corações ainda estão amargurados, não por falta de perdão, mas por não conseguirem aceitar o fato de que Deus permitiu. E aqui está a verdade. A permissão da traição não significa a ausência do amor de Deus. Significa a limpeza do caminho para algo maior. Lembre-se de José novamente. Antes de ser governador do Egito, ele foi traído pelos próprios irmãos. Foi vendido como escravo, sem piedade, sem misericórdia. A inveja dos seus próprios familiares o jogou no poço. Mas foi essa mesma traição que o levou ao Egito, que o colocou na rota da promessa, que o preparou para o trono. A traição dos irmãos foi a ponte para o cumprimento do sonho que Deus havia dado a ele. E se José tivesse se agarrado ao rancor, jamais teria chegado ao palácio. O erro de muitos cristãos é tentar segurar quem Deus já revelou que não faz parte do plano. Existem conexões que são para um tempo e não para a vida toda. Existem alianças que foram válidas em uma estação, mas que agora se tornaram impedimento. E Deus, na sua graça, envia a separação, mesmo que doa, porque Ele conhece o coração e sabe o que você ainda não sabe. O que parece perda é, na verdade, livramento. Mas atenção, o risco aqui é o endurecimento do coração.
Quando somos traídos, a carne quer se fechar, a alma quer construir muros, queremos nos proteger, nos isolamos, e esse isolamento pode nos roubar a sensibilidade espiritual. Deus não quer que a traição te transforme em alguém frio, mas em alguém mais dependente dele. A ferida precisa ser entregue ao Senhor, não alimentada no silêncio. Se você não se cura, se contamina. E se contamina, atrasa o processo. Quando Deus te separa de alguém, Ele está te preparando para algo que exige leveza, pureza e discernimento. Você não pode carregar pesos emocionais no lugar onde Deus vai te levar. Há posições que exigem mãos limpas e coração curado. A traição é o processo de filtragem. Deus está tirando o que não serve para que o propósito se cumpra sem ruído. Porque o destino que Ele tem para você é grande demais para ser compartilhado com quem tem o coração corrompido. E talvez você diga, mas eu orei tanto por aquela amizade, por aquele casamento, por aquela parceria. E sim, Deus ouviu. Mas Ele também sabe que o futuro que Ele reservou para você não pode ser sustentado por uma base quebrada. Quando Ele remove, é porque o que vai vir depois precisa de espaço. O que Ele tem reservado é santo demais para ser contaminado por alianças equivocadas. Então, se hoje você chora por alguém que te traiu, te abandonou, te esqueceu, te feriu, não se revolte. Não perca tempo tentando entender tudo. Apenas confie que o Deus que vê o invisível já está reorganizando os seus caminhos. A traição que você enfrentou pode ter doído, mas ela não destruiu a promessa. Pelo contrário, ela te aproximou do propósito. Deus não precisa de multidões para cumprir um plano. Ele precisa apenas de um coração quebrantado e disposto. E se Ele te separou, se Ele te expôs à rejeição, é porque Ele está refinando você como ouro provado no fogo. Ele está cortando o que não presta, retirando o que pesa, limpando o que contamina. E o que restará será você, fortalecido, maduro e mais parecido com Cristo. Jesus foi traído, mas não retaliou. Foi negado, mas perdoou. Foi abandonado, mas não se afastou do propósito. E é isso que o Senhor espera de você, que você não se torne um prisioneiro da dor, mas um mensageiro da graça. Porque a traição não é o fim, é o filtro. E quem passa por ela sem se corromper, está pronto para viver o que Deus planejou desde o princípio. Quarta aprovação. Quando as provisões secam, Deus está treinando você para o sobrenatural. Existem momentos em que tudo que antes fluía com facilidade simplesmente cessa. O emprego que sustentava, o recurso que mantinha, a ajuda que socorria, tudo desaparece. E o coração se desespera, porque a lógica humana diz que quando a provisão acaba, a sobrevivência está ameaçada. Mas no reino de Deus, quando a provisão humana seca, o treinamento espiritual começa. Porque Deus usa a escassez não para te envergonhar, mas para te ensinar a confiar no invisível. Essa é a quarta prova. Quando o natural se cala para que o sobrenatural se manifeste. Não é castigo, é transição. Deus está te treinando para viver pela fé. E fé não é uma teoria. Fé é prática em meio ao vazio. É manter a postura de confiança mesmo quando a conta está zerada, quando não há mais planos, nem garantias, nem reservas. A escassez é uma escola onde Deus remove as muletas para que você aprenda a andar de verdade. O profeta Elias conheceu esse lugar. Em 1 Reis 17, Deus o esconde junto ao ribeiro de Querite. Ali, Deus o alimenta com pão e carne trazidos por corvos e o sustenta com a água do riacho. Mas chega um dia em que o riacho seca e os corvos param de vir. O que fazer quando até os milagres cessam? A maioria se apavora, achando que Deus abandonou.
Mas o que aconteceu com Elias foi um novo nível de fé. Deus não o estava abandonando, estava preparando-o para o próximo passo. Elias havia aprendido a depender da provisão incomum, mas agora precisava aprender a seguir a direção de Deus, mesmo quando não havia sinais. Porque o mesmo Deus que o sustentou em Querite, agora queria que ele caminhasse até Sarepta, onde uma viúva seria usada para continuar o milagre. Veja a lógica divina. Quando uma porta se fecha, é porque outra foi determinada. Mas quem não se move, perece no lugar onde Deus já não está operando. Muitos insistem em permanecer onde as águas já secaram. Continuam tentando manter o que já foi retirado por Deus. Oram por restauração, onde o céu já decretou fim. E aí, ao invés de viverem o novo, se agarram ao velho com medo de perder o controle. Mas Deus está dizendo: eu sequei essa fonte para você aprender a ouvir a minha voz. O que te sustentava não era o riacho, era a minha ordem. Esse é o segredo que poucos compreendem. A escassez, quando vem de Deus, é uma convocação, a intimidade. É o chamado para que você saia do nível do cálculo e entre no território da fé, onde não há certezas, mas há promessas, onde não há segurança humana, mas há a direção divina, porque o maná nunca desce para quem está preso ao Egito. Ele é enviado para quem está atravessando o deserto, confiando apenas na palavra. O perigo da escassez é permitir que a falta de provisão gere incredulidade. O inimigo se aproveita da ausência de recursos para sussurrar que Deus esqueceu, que você errou, que a promessa falhou. Mas a escassez não é prova de erro. É sinal de que Deus está mudando o modo de operar. Ele está transferindo a fonte. Ele está ensinando você a ver o invisível, a crer mesmo sem tocar, a obedecer mesmo sem saber o que virá depois. E aqui vai um alerta espiritual profundo. Quem não aprende a depender do céu na escassez, jamais estará pronto para ser canal de milagre na abundância. Porque Deus não unge pessoas apegadas ao que tem. Ele unge aqueles que aprenderam a viver com pouco e ainda assim confiaram. Deus está treinando você, não para sobreviver, mas para reinar com sabedoria, e só aprende a multiplicar aquele que já passou pelo vazio. A viúva de Sarepta é outro exemplo desse treinamento sobrenatural. Elias chega até ela e pede água e pão, mas ela responde que só tem um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição. A escassez era real, mas Deus estava testando seu coração. Elias profetiza: assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. E foi exatamente isso que aconteceu. A provisão só veio depois da obediência. O milagre foi liberado quando a confiança venceu o medo. Esse é o padrão de Deus. A provisão acompanha a fé. Ela não antecede o passo, ela responde ao passo. Enquanto você espera o recurso para se mover, Deus espera o movimento para liberar o recurso. Ele quer que você ande sobre a palavra e não sobre os números. Quer que você confie nele e não nas estatísticas. A fé que opera no sobrenatural é aquela que age mesmo sem nenhuma lógica natural. E por que Deus age assim? Porque ele sabe que se você depender do que tem, nunca descobrirá quem ele é. Deus não quer que você viva uma vida de controle. Ele quer que você viva uma vida de confiança. E isso só é possível quando tudo que era firme se torna incerto, quando tudo que sustentava se desfaz. Aí você entende que o verdadeiro sustento não vem da terra, mas do céu. Não veja a escassez como o fim, veja como um treinamento, uma etapa, um estágio espiritual onde Deus está te ensinando a receber dele diariamente, sem reservas, sem sobras, sem garantias. O maná não caía para ser estocado. Ele era renovado a cada manhã. E isso
nos ensina que a graça de hoje não pode ser guardada para amanhã, que a fé precisa ser fresca, que a dependência deve ser contínua. Deus está ensinando você a se mover pela palavra e não pela conta bancária, a descansar na direção do Espírito e não na lógica do mundo. Está formando em você um guerreiro que não teme a falta, porque já aprendeu que quem tem o céu como fonte jamais será envergonhado. Se hoje as provisões secaram, não se desespere, olhe para cima. O mesmo Deus que alimentou Elias, que sustentou a viúva, que abriu o mar e fez chover pão do céu, é o Deus que está cuidando de você agora. Você está sendo treinado. E quando esse processo terminar, você não dependerá mais de nada que este mundo oferece para continuar crendo. Sua fé será sólida, inabalável, inquebrável, porque foi forjada no vale da escassez e alimentada diretamente pelas mãos de Deus. Quinta provação. Quando você é atacado sem motivo, Deus está te dando autoridade espiritual. Nem todo ataque que você sofre é fruto de erro. Às vezes, você é atacado justamente porque está certo, porque está no caminho, porque carrega algo de Deus. Há perseguições que não são provocadas por falhas, mas por presença, por causa da unção, por causa da diferença. E é aqui que muitos se confundem e desistem, achando que Deus os abandonou. Mas a verdade é dura e gloriosa. O ataque injusto pode ser a evidência de que o céu te escolheu. Essa é a quinta provação. Ser alvejado por dardos que você não lançou, acusado por erros que não cometeu, confrontado por pessoas que você nunca enfrentou. E tudo isso tem um propósito que o mundo espiritual reconhece. Deus está te dando autoridade, porque a autoridade espiritual verdadeira não se recebe em plataformas, mas em batalhas. Não se conquista com aplausos, mas com cicatrizes. Davi sabia o que era isso. Em 1 Samuel 24, vemos o jovem que havia sido ungido por Deus ser perseguido incansavelmente por Saul, o rei que ainda ocupava o trono, mas que já havia perdido a aprovação divina. Davi não ameaçava Saul. Não o enfrentava, não tramava nada, e mesmo assim era alvo constante de sua fúria. Por quê? Porque o Espírito do Senhor já havia se retirado de Saul e repousava sobre Davi. O que incomodava não era o comportamento de Davi, era a unção que ele carregava. Muitos hoje estão debaixo de ataques parecidos, gente que não te conhece, mas te odeia. Gente que inventa mentiras, que se levanta contra você sem motivo aparente. Críticas, desprezo, oposição, velada. E você pergunta, o que foi que eu fiz? E a resposta pode ser uma só. Você carrega algo que os outros não entendem, mas que o inferno reconhece. E quando a unção repousa sobre você, ela atrai guerra. Porque o inimigo sempre tenta eliminar o que ele já sabe que será grande. A pergunta, então, não é por que você está sendo atacado. A pergunta é como você vai reagir a isso. Porque aqui está a prova. Deus permite o ataque, mas observa sua resposta. E o que ele quer forjar é um coração que não se contamina, que não se rebaixa, que não revida na carne, mas que se mantém íntegro, mesmo cercado por injustiça. Essa integridade é o solo onde a autoridade espiritual se estabelece. Davi teve 2 oportunidades de matar Saul, mas não o fez. Ele disse, não estenderei a mão contra o ungido do Senhor. Isso não era covardia, era reverência, era temor, era consciência de que o tempo de Deus é perfeito. E é esse tipo de coração que Deus pode usar. Um coração que prefere sofrer injustamente do que assumir o controle antes da hora. Um coração que confia que o Deus que vê tudo é também o Deus que recompensa tudo. Mas para muitos, o desejo de justiça imediata fala mais alto. Querem provar que estão certos, querem se vingar, responder, desmascarar.
e acabam perdendo a bênção que só viria se tivessem suportado calados. Porque há autoridade que só nasce do silêncio, há poder que só vem da submissão, há unção que só é liberada sobre quem não revida o mal com o mal. Deus está observando não apenas quem te ataca, mas como você lida com o ataque. E aqui há uma chave espiritual. A resistência que você enfrenta hoje é proporcional à autoridade que Deus está colocando sobre a sua vida. Quanto maior o combate, maior o propósito. Quanto mais feroz a perseguição, mais elevado o chamado. O inferno não investe pesado em quem não carrega nada. Se você está sendo combatido, é porque o céu já determinou o avanço, e o inimigo está tentando te parar antes que você chegue lá. Mas isso não significa que você deve andar em medo. Pelo contrário, quem entende o propósito da guerra não teme os gigantes. Sabe que cada ataque é uma oportunidade de crescer, de amadurecer, de se firmar mais em Deus. Davi saiu do anonimato por causa de um gigante. E foi sendo perseguido que ele aprendeu a reinar. Ele se tornou um guerreiro no campo, um líder no deserto, um adorador na caverna. E tudo isso forjou nele a estatura que ele jamais teria se tivesse ficado no conforto do campo, cuidando de ovelhas. Então, se hoje você se vê em meio a ataques que parecem injustos, se prepare. Deus está te levantando para algo que exige autoridade e não apenas conhecimento. Porque o reino de Deus não é feito de teorias, mas de poder. E esse poder é concedido àqueles que suportam o fogo, passam pela prova, resistem à calúnia, permanecem firmes em meio à pressão. A coroa que está por vir não será dada a quem evitou a guerra. Será entregue a quem venceu sem se corromper. Não é tempo de desanimar, não é hora de retroceder, não é o momento de desistir. Deus está permitindo esses ataques porque Ele está preparando sua estrutura espiritual para suportar o peso da glória que virá. Autoridade sem maturidade destrói. Poder sem caráter corrompe. E por isso, Ele te permite ser provado agora, para que, quando chegar o tempo de liderar, você não caia pelos mesmos pecados daqueles que te atacaram. É nas trincheiras do sofrimento que os generais espirituais são forjados. É no confronto injusto que os ungidos se revelam. É no silêncio da dor que os céus escrevem a história daqueles que realmente foram chamados. E você não está sozinho nessa. O mesmo Deus que esteve com Davi está com você. O mesmo que calou os acusadores de Jesus está guardando o seu nome. Acalme seu coração. Não entre no jogo dos que querem te empurrar para a carne. Continue fiel. Continue íntegro. Continue limpo, porque o tempo da exaltação está chegando. E quando Deus abrir a porta que ninguém pode fechar, todos verão que a sua força não veio do braço, mas da fé. Que sua vitória não veio do grito, mas da obediência. Que sua autoridade não veio da defesa pessoal, mas do respaldo celestial. Você está sendo atacado sem motivo? Então glorifique, porque Deus está te dando uma unção que não se compra, não se conquista e não se herda. Se recebe no campo da guerra, com o céu como testemunha. Há dores que nos empurram para longe de Deus e há dores que nos lançam diretamente para o centro da sua vontade. O que separa uma da outra não é a intensidade da dor, mas a origem e o propósito. A dor que vem do pecado destrói, mas a dor que vem de Deus forma, purifica e nos amadurece para a glória. Há sofrimento que nos mata por dentro e há sofrimento que mata apenas o que não pode continuar em nós. E é nessa linha tênue que muitos se perdem, porque ainda não entenderam que nem toda dor é castigo. Algumas dores são cirurgias da alma. A sexta prova não é apenas uma etapa, é o entrelaçamento de todas as anteriores. Quando Deus permite que você passe pela desconstrução, pelo silêncio, pela traição,
pela escassez e pela perseguição, Ele não está te testando para te punir. Ele está formando algo em você que não pode ser gerado de outro modo. Não é sobre quebrar você, é sobre quebrar o que precisa sair de você. Jeremias 18 nos leva até a casa do oleiro, e ali vemos um vaso sendo feito sobre a roda, mas que se quebra nas mãos do artesão. Seria o fim? Para muitos, sim, mas não para o oleiro. Ele não descartou o barro, ele recomeçou. Porque Deus nunca joga fora o vaso. Ele só não trabalha com vasos que se recusam a ser refeitos. O barro precisa estar moldável, precisa se render. E se você permitir, a dor que você sente agora será a força do novo que Deus está construindo em você. Quantas vezes nos revoltamos diante das rupturas internas, dos processos que não conseguimos explicar? Queremos fugir da pressão, evitar o desconforto, tapar os olhos diante daquilo que nos confronta. Mas é exatamente essa resistência que atrasa o agir de Deus. O barro que endurece demais quebra sem forma, mas o barro que aceita ser esmagado é também aquele que pode ser moldado de novo, mais forte, mais belo, mais puro. E aqui está a chave espiritual desta provação. A dor de Deus nunca vem para destruir, mas para reconstruir. Só que para reconstruir, Ele precisa quebrar estruturas que você talvez tenha passado a vida inteira defendendo. Orgulho, autossuficiência, vaidade espiritual, dependência emocional, religiosidade morta. Tudo isso precisa ser triturado no torno da graça. E sim, dói. Mas essa dor é a marca dos que serão cheios da glória. É o selo dos que não vão cair quando forem exaltados, porque já aprenderam a ser pequenos quando ninguém via. Só quem foi esmagado pela dor pode carregar a glória sem se envaidecer. Só quem passou pelo vale sabe valorizar o monte. Só quem foi esquecido sabe cuidar de quem é lembrado. A dor de Deus molda a sensibilidade, o caráter e a compaixão. Te transforma em alguém que não apenas carrega uma mensagem, mas que é a própria mensagem viva. Você quer ser usado por Deus? Então, se prepare para ser quebrado, porque vasos inteiros demais não servem para derramar. Eles seguram o conteúdo para si. Mas os que têm rachaduras, esses o céu usa para que o azeite escorra e alcance outros. É por isso que Deus permite que você sinta a dor da alma, a dor do abandono, a dor da espera, a dor da injustiça, porque Ele está abrindo rachaduras por onde o Espírito poderá fluir sem obstrução. E não pense que Deus sente prazer no seu sofrimento. Pelo contrário, Ele sofre contigo. Mas Ele sabe que há dores que você precisa atravessar, porque sem elas, seu ego jamais morreria. Sem elas, você continuaria confiando nas suas próprias forças. Sem elas, sua oração nunca seria verdadeira. Sem elas, sua dependência de Deus seria apenas uma teoria. O céu não está te punindo. Está te preparando para algo que exige profundidade e não aparência. A cruz foi o ponto de maior dor de Cristo, mas foi também o lugar da maior revelação da glória. E com você não será diferente. Você só vai experimentar o poder da ressurreição se estiver disposto a encarar os dias de Getsêmani. Deus está matando em você tudo aquilo que poderia te corromper quando a promessa chegar. Ele está permitindo que você sangrasse agora, para que não caia mais tarde. Muitos querem o vinho novo, mas não querem o processo de esmagamento. Querem ser cheios do Espírito, mas rejeitam os dias de moenda. Querem sabedoria, mas recusam os desertos que ensinam. E é por isso que permanecem estagnados, porque se negam a aceitar a dor como instrumento de lapidação. Mas quem entende o propósito da fornalha não corre dela, entra de cabeça erguida, sabendo que lá dentro Deus vai andar junto.
Lembre-se dos 3 jovens hebreus que foram lançados na fornalha ardente. Eles não foram poupados do fogo, mas o fogo não os consumiu. Pelo contrário, no fogo eles viram o Filho do Homem. A dor que deveria matá-los revelou a presença. E é isso que acontece com os que são fiéis, mesmo quando tudo arde. Eles saem do outro lado com algo que o mundo não pode entender. A autoridade verdadeira, intimidade profunda, santidade legítima. Você talvez esteja vivendo esse tipo de dor agora. Uma dor que não tem explicação, que não foi provocada por pecado nem por escolhas erradas, mas que te alcançou como uma avalanche e está esmagando tudo o que você conhecia. A boa notícia é, você não vai morrer nisso. O vaso se quebrou sim, mas está nas mãos do oleiro e as mãos dele não destroem, refazem. Não peça para sair do processo antes da hora. Não clame por alívio se o que você precisa é transformação. Peça discernimento, peça resistência, peça obediência. Porque a dor que forma não pode ser desperdiçada. Ela tem prazo, ela tem objetivo. E quando tudo isso passar, e vai passar, você vai olhar para trás e perceber que não era o fim. Era o começo de quem você nasceu para ser. Deus está te formando. As pessoas frequentemente me perguntam: como posso saber se realmente tenho o Espírito Santo? Deixe-me dizer, isso não é algo que você precisa de um diploma de teologia para entender. Você não precisa de credenciais penduradas na parede. Se o Espírito habita em você, haverá evidências, haverá indicadores espirituais, haverá rastros de fogo correndo pela sua alma. E quando esses sinais começarem a aparecer em sua vida, você perceberá que não é mais apenas religião. É uma revolução santa se desenrolando dentro de você. Um dos primeiros sinais é este: você desenvolve um ódio pelo pecado. Não estou dizendo que você se torna impecável. Estou dizendo que você não consegue mais se sentir à vontade vivendo no pecado. Você não pode rir do que o mundo acha engraçado quando isso desonra a Deus. Você não pode se deleitar com o que a cultura chama de entretenimento se isso entristece o espírito. Algo dentro de você dói. Algo no fundo de você lamenta. Isso não é culpa humana. É a convicção trazida pelo Espírito Santo. Quando ele entra, ele traz santidade consigo. Ele purifica. Ele vira as mesas no templo do seu coração. Você não se afasta do pecado apenas por medo do julgamento. Você se afasta dele porque isso fere o coração do seu Pai. É assim que você reconhece que o Espírito Santo está ativo em você. Sua consciência se afia, seu coração amolece e seus ouvidos se sintonizam com a voz dele. Você começa a se arrepender não apenas dos erros óbvios que o mundo condena, mas também das coisas ocultas, os pensamentos discretos, as intenções sutis, as posturas internas que não trazem prazer a ele. Aqui está outro sinal. Você desenvolve um apetite profundo pela palavra de Deus, um apetite que nada mais pode satisfazer. Não estou falando de folhear a Bíblia casualmente como se fosse uma revista. Estou falando de consumi-la como se a sobrevivência da sua alma dependesse disso, porque depende. Quando o Espírito de Deus vive em você, as Escrituras ganham vida. As palavras saltam da página. Elas falam diretamente às suas circunstâncias. Elas cortam o coração. Você lê e se sente nutrido. Você reflete e isso o purifica. Você ouve a voz dele ecoar através de cada mentira. Este mundo oferece barulho sem fim. Televisão, redes sociais, entretenimento, rotinas agitadas. Mas quando o Espírito Santo reside em você, nada disso satisfaz como a presença de Deus. Você começa a ansiar por quietude com ele. Você deseja momentos a sós apenas para falar com Jesus. Não para impressionar, não para postar, mas porque você ama o Salvador.
Ele é o seu fôlego. A voz dele o estabiliza, e a palavra dele o sustenta como pão diário. E aqui está algo que o inimigo despreza. Quando o Espírito Santo habita em você, você começa a amar os outros com um amor que não é deste mundo. Não estou falando de se dar bem com pessoas que o tratam bem. Não estou falando de mera tolerância. Estou falando de amar aqueles que se opõem a você, abençoar aqueles que o amaldiçoam e orar por aqueles que o desprezam. Você não faz isso por sua própria vontade. Você faz isso porque o amor de Deus foi derramado em seu coração pelo Espírito do Deus vivo. Quando alguém está sofrendo, você sente a dor dele. Quando a injustiça surge, seu espírito reage. Você é levado a dar, a servir, a se doar. Você não faz isso por reconhecimento. Você é movido por uma compaixão santa. E esse tipo de compaixão não vem de você. Ela flui do céu. Esse é o Espírito Santo expressando amor através da sua vida. É o próprio Deus alcançando um mundo quebrado por meio de suas mãos e coração. Outro sinal poderoso é este: a capacidade de perdoar. O mundo dirá para você segurar rancores. Dirá: dê o troco. Não deixe ninguém pisar em você. Mas o Espírito de Deus sussurra algo diferente. Ele diz: solte. Ele diz: a misericórdia triunfa sobre a vingança. Ele diz: perdoe-os. Gostou do tema? Comente fogo e clique no like para espalhar essa mensagem divina. Eles não sabem o que estão fazendo. E de repente, você se vê deixando de lado a amargura. Você começa a orar por aqueles que o feriram. Isso não é fraqueza. É força capacitada pelo Espírito. É preciso mais coragem para perdoar do que para retaliar. É preciso poder divino para liberar em vez de revidar. E essa força, ela não é terrena. Ela vem de outro reino. Ela flui do Espírito de Cristo vivo em você. Quando você começa a perdoar sem condições, quando para de esperar um pedido de desculpas para amar novamente, quando para de revisitar sua dor e começa a liberar seus ofensores, esse é o trabalho inconfundível do Espírito Santo. E ouça-me nisso. Quando o Espírito de Deus o preenche, sua fala muda. Suas palavras não são mais armas. Elas se tornam instrumentos de cura. Você não amaldiçoa, você abençoa. Você não espalha rumores, você intercede. Você não derruba os outros, você os levanta. Sua fala não é mais governada por impulso ou orgulho. É governada pelo Espírito de Deus. Você se torna uma fonte de vida. As pessoas sentem a diferença quando falam com você. Elas ouvem graça, elas ouvem verdade, elas ouvem esperança. Você não precisa de um holofote para pregar. Você não precisa de um palco para falar profecia. Quando o Espírito Santo vive em você, até suas palavras casuais carregam um peso divino. Uma mensagem simples que você envia se torna uma tábua de salvação para alguém à beira do abismo. Uma oração silenciosa que você respira se torna um caminho entre a terra e o lar. É isso que o Espírito faz. Ele unge suas palavras com significado eterno. Você não fala para impressionar. Você fala para liberar algo. E quando o Espírito Santo está verdadeiramente habitando em você, ele concede uma paz que a mente humana não pode compreender. Não estou falando do tipo de paz ligado a um salário. Não me refiro à paz baseada em aprovação, relacionamentos ou circunstâncias. Quero dizer, paz no meio do caos. Paz no meio das chamas. Paz quando o médico entrega a pior notícia. Paz quando tudo ao seu redor está desmoronando, mas sua alma permanece firme, ancorada em Jesus Cristo. Isso não é uma calma superficial. É a paz que transcende toda a lógica. É a mesma paz que estabilizou Daniel na cova dos leões.
que esteve com Sadraque na fornalha, que deu resolução a Paulo atrás das paredes da prisão. Você não pode comprar esse tipo de paz. Você não a encontrará em livros, terapia ou numa escapada tropical. Ela vem apenas do próprio Consolador. O Espírito diz suavemente: fique calmo. Ele assegura: eu cuido disso. E mesmo quando o inferno ruge ao seu redor, seu espírito permanece firme. É assim que é uma vida cheia do Espírito. E ouça-me nisso: o Espírito Santo não está aqui apenas para acalmar. Ele está aqui para capacitar. Ele transforma os tímidos em guerreiros. Ele pega pescadores inseguros e os transforma em mensageiros destemidos. Ele enche pessoas comuns com ousadia divina. Você para de se esconder. Você para de pedir desculpas por suas convicções. Você para de recuar e começa a se levantar, mesmo quando está sozinho, porque o Espírito do Deus vivo ruge como um leão dentro de você. Você não pode estar cheio do Espírito Santo e ficar calado sobre Jesus. Você não pode arder com o fogo do céu e viver uma vida passiva e morna. O Espírito Santo o compele ao propósito. Ele não o deixa se acomodar no conforto. Ele não o deixa permanecer mediano. Ele o estica, o impulsiona e fala por meio de você. E de repente, você está fazendo o que antes achava impossível. Não pule o vídeo. Assista até o final para uma revelação que vai tocar seu coração. Inscreva-se já, orando pelos enfermos, expulsando demônios, proclamando a verdade aos perdidos, amando os rejeitados. E aqui está outra marca inconfundível. Quando o Espírito Santo o preenche, você começa a andar em discernimento espiritual. Não estou falando de ser desconfiado. Não estou falando de paranoia. Estou falando de percepção dada pelo Espírito. Você começa a ver além da superfície. Você sente quando algo não está certo. Você reconhece a guerra espiritual, mesmo quando outros a descartam como coincidência. Você percebe os espíritos das pessoas. Você sente a proximidade dos anjos. Você não está tropeçando pela vida no escuro. Você está andando em consciência sobrenatural. Você nem sempre consegue explicar, mas no fundo, você sabe quando o inimigo está presente. Você sente o peso em um ambiente, mesmo quando todos estão rindo. Você discerne quando Deus está falando, mesmo que nenhuma palavra tenha sido dita em voz alta. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele afina seu discernimento, sintoniza seus sentidos e o ensina a navegar pelo que não pode ser visto. Enquanto o mundo confia na visão, aqueles guiados pelo Espírito andam pela fé, guiados pela revelação. E ouça isso: quando o Espírito Santo toma residência em você, sua vida de oração é transformada. Você para de oferecer orações superficiais e egoístas. Você para de implorar por confortos temporários. Em vez disso, suas orações se tornam guerra espiritual. Suas palavras ganham autoridade. Você ora com ousadia. Você ora no Espírito. Você ora até que as correntes sejam quebradas, até que as barreiras desmoronem, até que os talentos intervenham e a escuridão fuja. Sua sala de oração se torna seu campo de batalha e suas palavras se tornam sua espada. O Espírito o instrui em como orar, não por emoção, mas em alinhamento com a vontade de Deus. Ele mostra quando interceder, quando decretar, quando esperar em silêncio e quando se levantar e contender. E quando a linguagem falha, ele fala por você, gemendo, intercedendo, liberando mistérios que só ele pode entender. Isso não é carisma. Isso é consagração. Isso não é desempenho. É autoridade santa fluindo por uma alma rendida. Quando o Espírito de Deus vive em você, frutos começam a crescer. Frutos genuínos e inconfundíveis. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade,
fidelidade, mansidão e autocontrole. Esses não são apenas traços de personalidade agradáveis. São evidências divinas. São as impressões digitais do Espírito de Deus em sua alma. O mundo pode não compreender sua doutrina, mas verá seus frutos. Eles sentirão que algo inexplicável está fluindo de sua vida. Permita-me lembrar: frutos não brotam da noite para o dia. Eles não prosperam no conforto. Eles crescem através da poda. Eles se desenvolvem em tempestades. Eles amadurecem no solo da rendição. E o Espírito Santo é o mestre jardineiro moldando seu caráter até que sua vida espelhe o próprio Jesus. Quando as pessoas cruzarem seu caminho, elas deveriam sair dizendo: eu encontrei Cristo neles. Isso não é religião, meu amigo. É a manifestação de uma vida cheia do Espírito. E quando você está carregando o Espírito Santo, o medo do sofrimento não o prende mais. Sim, eu disse isso. Você não está buscando dor, mas também não está fugindo dela. Porque você entende que o sofrimento dá à luz algo sagrado: resistência, profundidade e esperança inabalável. O Espírito lhe dá graça para atravessar provações com a cabeça erguida. Ele lhe dá a espinha dorsal da fé. Você para de perguntar: por que eu? E começa a dizer: Senhor, use-me. Quando o fogo vem sobre sua vida, você não desmorona. Você se levanta. Por quê? Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus do túmulo agora vive dentro de você. Quer mais inspiração? Deixe um comentário com amém e ative o sininho para não perder nada. Isso significa que a morte perdeu seu ferrão. Isso significa que as provações não o quebram, elas o moldam. E mesmo com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, você ainda escolhe confiar. Mesmo em sua fragilidade, você ainda levanta as mãos em adoração. É quando o mundo realmente vê o poder do Espírito Santo em plena exibição. Não em momentos de facilidade, mas quando seu louvor resiste às chamas. Quando o Espírito Santo verdadeiramente toma o controle, seus desejos começam a mudar. Você não deseja mais as coisas que antes desejava. O que costumava entreter sua carne agora perturba sua alma. O que antes trazia prazer, agora traz tristeza. Você não acha mais graça no pecado. Você não flerta mais com o compromisso. Você começa a ter fome pelo que é justo. Você tem sede pelo que é puro. Você não está apenas tentando escapar do inferno. Você está buscando ativamente a santidade, porque o Espírito que vive dentro de você é santo. E ouça atentamente: santidade não é sobre aparência, é sobre substância. Não é definida pela sua roupa, é definida pelo que você carrega dentro de si. O Espírito Santo começa a convencer você no seu âmago, não para envergonhá-lo, mas para trazer transformação. Ele começa a tirar o desejo de viver com uma mente dividida. Ele consome cada ídolo, cada fortaleza, cada impureza que está entre você e o Pai. Ele não está interessado em uma parte de você. Ele quer o templo inteiro, mente, corpo e alma limpos, consagrados e rendidos. Quando o Espírito Santo está vivo em você, a adoração se torna mais do que música. Ela se torna seu próprio fôlego. Ela se torna o grito do seu ser mais íntimo, não apenas o som da sua voz. Você não precisa de um microfone. Você não precisa de luzes ou uma banda. Tudo o que você precisa é de um momento sagrado a sós com Deus. E de repente, seu coração explode em louvor. O Espírito Santo torna sua adoração real, crua e viva. Porque não é mais sobre desempenho, é sobre presença. Essa presença se torna seu oxigênio. Essa presença se torna sua obsessão. Você prefere estar sozinho, em um quarto silencioso com Deus, do que em uma multidão sem Ele. Você para de buscar títulos, você para de buscar reconhecimento, você persegue a Ele, você se quebra em sua presença,
Você treme sob seu peso. E uma vez que o Espírito Santo toca a sua vida, você nunca volta ao que era antes. Você não quer um cristianismo comum, de negócios como de costume. Você não quer rotina. Você quer mais. Mais dele. E amigo, quando o Espírito de Deus verdadeiramente habita em você, o amor não goteja de você. Ele jorra como um rio. Não um amor raso, não um amor conveniente, mas o amor profundo, autodoado e sacrificial de Cristo. Você começa a amar aqueles que o odeiam. Você abençoa aqueles que falam contra você. Você perdoa as pessoas que o feriram, não porque é indolor, mas porque o Espírito em você lhe dá força sobrenatural para fazer o que a carne nunca poderia. Isso não é fraqueza. É a força do céu fluindo através de você. Você deixa de lado o ressentimento. Você recusa viver ofendido. Você para de carregar amargura. Por quê? Porque o Espírito Santo não permitirá que você permaneça envenenado. Ele arranca as raízes da raiva. Ele cura as feridas profundas. Ele o ensina a amar como Jesus, mesmo quando isso lhe custa. E esse tipo de amor, o tipo que sangra, que perdoa 70 vezes 7, é o sinal mais claro de que o Espírito Santo reina plenamente em seu coração. Aqui está outro sinal inconfundível. Você começa a andar em autoridade espiritual. Não ego, não arrogância, mas autoridade nascida do Espírito. Você percebe que não precisa mais implorar por vitória. Você se levanta e luta a partir de um lugar de vitória. Você entende que não precisa fugir do inimigo. Você o resiste e ele recua. Você começa a falar com montanhas e elas se movem. Você começa a ordenar aos demônios e eles tremem. Você entra em um ambiente e a atmosfera muda porque o Espírito do Deus vivo está atrás de você. Isso não é fantasia. Isso não é exagero religioso. Isso é poder real. Isso é o que Jesus prometeu quando disse, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não medo, poder. Amor, uma mente sã e estável. Você não é mais jogado de um lado para o outro por cada ataque ou tempestade. Você se levanta como filho ou filha do Altíssimo. Você não está apenas sobrevivendo. Você está andando em domínio. E todo demônio no inferno reconhece seu nome porque você carrega a unção do céu. E ouça, quando o Espírito Santo verdadeiramente o consome, sua visão muda. Você começa a ver as pessoas como Deus as vê. Se esta mensagem falar com você, compartilhe com alguém, clique no like e fique até o fim para uma surpresa especial. Você não pode passar por uma alma despedaçada e não sentir nada. Você não pode viver em conforto enquanto o mundo está se afogando na escuridão. Seu espírito começa a clamar pelos perdidos. Seu coração dói pelos viciados, pelos abusados, pelos esquecidos. Você não está mais contente em apenas ir à igreja. Você quer ser a igreja. Você quer brilhar a luz onde a escuridão domina. De repente, o ministério não é mais um título. É um chamado que queima em seus ossos. Evangelismo não é mais um fardo. É sua alegria. Você não espera por um palco. Você prega com a forma como vive, seja para uma pessoa quebrantada ou para uma multidão de milhares. Você não pode ficar calado, porque o Espírito dentro de você está constantemente apontando para Jesus, constantemente alcançando os feridos, constantemente ardendo com compaixão santa. É assim que você sabe que o Espírito Santo agarrou sua vida. Não se trata mais de você. E deixe-me dizer algo que pode abalar os religiosos. Quando o Espírito Santo o preenche, você para de ser previsível. Você para de viver para a aprovação humana. Você para de se encaixar perfeitamente em caixas. Você para de se misturar com a multidão.
o Espírito o levará além do que faz sentido. Ele pedirá que você dê quando a lógica diz para segurar. Ele o chamará para falar quando você se sentir indigno. Ele o impulsionará a se mover quando todos dizem para ficar parado. Você não é mais movido pelo conforto. Você é movido por fogo santo. Você pode perder alguns relacionamentos. Você pode ser mal compreendido por muitos, mas será ungido. Under a sky where the quiet stars bow, I breathed a dream you placed in me somehow. Your voice was soft like a drifting flame, calling my heart by its secret name. And every echo held your light, a promise floating through the night. I'm holding on, I'm holding tight to everything you left behind. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea, a silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. The wind remembers the words we made, carrying them through the night. We prayed. Your touch remains like a gentle mark, a lantern warm in the deepest dark. And when the night begins to fade, your vow outshines the light of day. It pulls me close, it guides my way through every shadow I escape. Your star